Fala galera, aqui Ivarov na área para mais um Ivarov Resenha. Seja muito bem-vindo. E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo e espero que vocês também. A resenha de hoje será sobre o calendário do futebol brasileiro. Vou falar do que eu achei da mudança e o que dá para melhorar. Enfim, hoje tem muita resenha. Senta numa boa cadeira que o papo será longo. Mas antes de começar a resenha de hoje, não se esqueça de ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Agora, vamos deixar de conversa e vamos logo para o que interessa. A CBF fez uma mudança ruim no calendário. Até 2029, o Campeonato Brasileiro vai começar a partir de janeiro e só vai terminar em dezembro. Mas eu tenho uma sugestão bem melhor e nesse vídeo eu vou te explicar. Antes de que eu me esqueça, alguém pode perguntar: Ivanov, vai ter análise dos jogos do Flamengo no Carioca? Não, não vai ter. Eu não vou fazer análise dos jogos de um torneio que eu torço muito para ser extinto. Eu vou explicar os motivos. Primeiro ponto: calendário inchado. Contando todas as competições do nosso calendário na temporada 2025, o Flamengo fez 78 partidas, enquanto que na Europa, o time que mais disputou os jogos oficiais foi o Real Madrid, que fez 68 partidas na temporada 2024 e 25. Os dois times jogaram 7 competições e o Flamengo tem 10 partidas a mais que o time espanhol. Não é possível achar que o principal centro de futebol no mundo, onde estão os principais times, os principais campeonatos e os melhores jogadores, esteja errado e nós aqui certos. Não tem como. Lá na Europa, os jogadores e treinadores reclamam do número de jogos por temporada. E aqui, os clubes jogam mais de 70 jogos por ano e achamos normal. E quando tentam alguma mudança, é uma polêmica desnecessária. Surge um monte de burocracia e nunca mudamos nada. Resultado? Jogos a cada 3 dias, viagens, pouco tempo de treinamento, jogos horríveis, muitas lesões e gramados ruins. Tá valendo a pena ter um calendário inchado assim? Quem assiste futebol sabe que não. Tá bom, mas até agora você só reclamou e não sugeriu nada. Tem razão, mas antes, não se esqueça de fortalecer o canal. Em poucos toques ou cliques, você ajuda o canal a crescer sem me pagar nada e sem sair do lugar. Conto com seu apoio. Segundo ponto, fim dos estaduais. Sim, acabar. Não estou falando de redução de datas, como fizeram esse ano não. É extinção mesmo. Não dá mais para um campeonato que só dá prejuízo aos clubes e com um nível técnico baixíssimo tomar 2 ou 3 meses do nosso calendário. Eu sei que em algum momento da história do futebol brasileiro, os campeonatos estaduais tiveram sua relevância, até mesmo após 1959, quando surgiram os principais torneios do nosso futebol, mas hoje eles estão ultrapassados. Torneio que dá prejuízo aos clubes, baixa presença de público nos estádios, até mesmo nos clássicos, baixa audiência na TV. Então, qual é a justificativa para manter um campeonato desse? Só tem justificativa política. As federações que organizam os estaduais elegem os presidentes da CBF. O voto das federações tem peso maior que o dos clubes. Ou seja, nunca um presidente da CBF vai acabar com os estaduais. Vamos para o próximo ponto. Terceiro ponto. Então, como acabar com os campeonatos estaduais? Não seria um fim imediato, infelizmente, porque os clubes têm contrato com a Globo, detentora dos direitos de transmissão. Então, os presidentes dos clubes das maiores torcidas do estado, numa coletiva de imprensa, deveriam divulgar um documento único, lido por alguma figura pública, e assinar juntos, se comprometendo com a Globo a cumprir esse contrato vigente e se comprometendo publicamente com o torcedor a não renovar o contrato de direito de transmissão, nem com a Globo e nem com nenhuma outra emissora, e explicando os motivos financeiros,
técnicos e físicos para a não renovação. Imagina aqui no Rio de Janeiro, os presidentes de Flamengo, Vasco, Fluminense e o dono do Botafogo juntos, assinando um documento e se comprometendo a não renovar os direitos de transmissão. Isso é 99% da audiência do campeonato. Nenhuma empresa ia pagar publicidade para a Globo ou para outra emissora sem os principais times do torneio. Logo, não teria marca para pagar publicidade na TV. Logo, nenhuma emissora teria interesse em comprar os direitos de transmissão da federação sem os principais clubes, pois não teria audiência e nem verba publicitária dos anunciantes. Ninguém quer jogar dinheiro fora. E detalhe, sem nenhum tipo de retaliação jurídica da emissora ou da federação. Vamos para o próximo ponto. Quarto ponto, um novo calendário. Janeiro e fevereiro, só pré-temporada. Março, torneios oficiais da CBF e da Conmebol. Ou janeiro, só pré-temporada. Fevereiro, pré-temporada mais torneio amistoso. Março, torneios oficiais da CBF e da Conmebol. Eu, particularmente, prefiro fevereiro com torneio amistoso. Acho que seria um bom teste para as equipes brasileiras. Bom, primeiro, corrigir a parte tática da equipe. Segundo, analisar posições carentes no elenco. Terceiro, ritmo de jogo para os jogadores para competições oficiais da CBF e da Conmebol. Uma sugestão de torneio amistoso poderia ser uma versão brasileira da International Champions Cup, que era um torneio curto com 12 times e 4 jogos. Nosso calendário seria de março até dezembro. Teríamos 9 meses de futebol igual na Europa, só que sem virar o ano. Bem diferente do que a CBF fez esse ano. Os clubes praticamente não tiveram pré-temporada. Eles se representaram das férias e tiveram que jogar. O regulamento ainda permitiu jogar com 3 jogos com times sub-20, o que é completamente insuficiente. 2 semanas para recuperar o condicionamento físico de um atleta profissional é insuficiente. O último jogo do Flamengo na temporada 2025 foi no dia 17 de dezembro e dia 20 de janeiro foi a estreia do time profissional na temporada. 1 mês de diferença. Olha que loucura! Por isso que eu achei uma mudança ruim e a minha sugestão bem melhor. Bom, alguém poderia perguntar, e se copiarmos o calendário europeu? Por 2 motivos, eu prefiro o calendário de março a dezembro. Primeiro, talvez por um excesso de perfeccionismo da minha parte. Eu prefiro uma temporada que começa e termina no mesmo ano. Fica mais organizado do que uma temporada que começa em um ano e termina no outro. Segundo, de maio até agosto, seríamos o centro de futebol no mundo. As ligas e as copas nacionais no futebol europeu acabam em maio e só voltam em agosto. Onde seria o principal centro de futebol no mundo nesses 3 meses, se não no Brasil? Na China? Nos Estados Unidos? Na Arábia Saudita? Não mesmo, esquece. Vamos para o próximo ponto. Quinto ponto, a falta de visibilidade. A liga do país mais vitorioso em Copas do Mundo e onde surgiram grandes nomes do futebol mundial ser pouco assistida no exterior me incomoda profundamente. Só quem assiste Brasileirão lá fora são os brasileiros que moram fora do país. Não tô zoando. Todo mundo já viu uma reportagem de algum canal esportivo mais ou menos assim. O repórter mostra escudos dos times brasileiros para alguns gringos aleatórios. E eles até que acertam alguns times. Mas vê se algum gringo fala o nome de algum jogador do time que ele citou. Não tem. Por quê? Porque eles não sabem, eles não assistem. Enquanto aqui, um garoto sabe o nome dos titulares, dos reservas e até o nome da futura promessa que está arrebentando nas divisões de base do time que é fã na Europa. Imagina a Liga Brasileira sendo a principal competição de futebol no mundo vista na América do Norte, América Central, países vizinhos da América do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. Olha o tanto de visibilidade que teríamos.
3 meses sendo o centro de futebol no mundo. Traria muito mais visibilidade para conseguir novos torcedores e atrair grandes patrocinadores. Vamos para o próximo ponto. Sexto ponto, uma nova liga. Com um novo nome, uma nova logo, um novo design de escalação, substituição e placar, uma nova abertura com boa música e imagens de jogadores em campo. Deveria ter também uma mudança de logo, design, abertura na Copa do Brasil e na Supercopa. Observação: essa nova liga não anularia nenhum título brasileiro a partir de 1959. As rodadas da nova liga seriam na parte da tarde e aos finais de semana. Vantagens: primeiro, melhora na venda dos direitos de transmissão para o exterior. Muito mais semanas livres do que no atual calendário, sem abrir mão da Libertadores ou da Copa do Brasil. Terceiro, melhora na condição dos gramados, sem tantos jogos domingo e quarta. Quarto, pausa no Brasileirão e na Copa do Brasil para a data FIFA. Não pausar o campeonato em data FIFA tem tanto ponto negativo como, por exemplo, o atleta desfalca o time em jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Desvaloriza o campeonato, gera antipatia na seleção, favorece indiretamente outras equipes. Isso o que eu lembro agora. Vamos para o próximo ponto. Sétimo ponto, times pequenos. Coitado do time pequeno que depende do estadual para alguma coisa. Pouco retorno financeiro e uma diferença técnica gigante dos times pequenos para os times grandes. Alguns clubes não têm divisão nacional para jogar depois do estadual. O que poderia ser feito? Criar mais 4 divisões além da Série D. Nosso futebol teria 8 divisões nacionais para os clubes que ficam sem jogos após o fim dos estaduais poderem jogar competições nacionais ao longo do ano. Poderia ter outra competição mata-mata semelhante à Copa do Brasil, com outro nome, somente para times da Série E até H. Então, times da Série A até D, Copa do Brasil. Times da Série E até H, torneio mata-mata com um nome diferente. Vamos ao próximo ponto. Oitavo ponto, fair play financeiro. Esse mecanismo precisa acontecer para ontem no futebol brasileiro, independente do modelo de gestão dos clubes. Seria um excelente freio na gestão que pratica doping financeiro. Quer gastar 100 milhões de reais? Tenha 100 milhões de reais para pagar. O fair play financeiro evitaria populismo de dirigentes que, quando ele traz um jogador caro, diz: venda de camisas paga. Se a gente vender um jogador, tá tudo certo. O fair play poderia ser implementado de baixo para cima. Começaria na Série H, no outro ano ia valer para a Série G, o outro ano na F, até chegar na Série A, dando tempo para times de divisões superiores se organizarem financeiramente. E quando estiver valendo, ter fiscalização e punição severa para os clubes, como por exemplo, perder ponto no Brasileirão, proibir inclusão de jogadores, exclusão de competições mata-mata, entre outras punições, sem brechas para viradas de mesa. Vamos para o próximo ponto. Calma que tá acabando. Último ponto, uma polêmica, que para mim não é polêmica nenhuma. Pode ser que aconteça por algum motivo da CBF barrar a criação de novas divisões. E aí? Bom, se isso acontecer, sinto muito. Então que os clubes pequenos fechem as portas. É um ou outro. Não dá para continuar com o calendário do jeito que está. Os clubes da Série A jogando por meses contra times de Série D ou sem divisão. Até quando o nosso calendário vai girar em torno desses clubes? Os estaduais estão matando com o nosso futebol. Das duas, uma. Ou a criação de novas divisões ou falência para os clubes pequenos. Eu prefiro a criação de novas divisões, como sugeri antes. Mas, de uma forma ou de outra, nosso calendário tem que mudar. Então é isso, galera. Acho que falei demais. E aí, o que achou da resenha de hoje? Deixe aqui nos comentários sua dúvida, sua sugestão, elogio ou críticas.
Na resenha anterior eu falei do Lucas Paquetá. Depois, vá lá conferir. Não se esqueça de fortalecer o canal e me seguir nas outras redes sociais. Valeu, até a próxima. Fui!